Lúcio, projeção, então, assim, pensa desse jogo contra o Vila Nova. Você teme alguma interferência? Isso é porque o Goianésia reclamou bastante que houve alguma interferência da arbitragem nessa classificação do Vila Nova. Em relação à arbitragem, você está tranquilo? Como é que você está lidando com isso? Bom, é até uma situação até um tanto complicada, porque a gente vive esse problema em nível de Brasil, né? É interessante, né, nós abordarmos isso, porque mesmo diante de questões como hoje existe o VAR, né, o que muitas vezes está acontecendo, né? O árbitro dentro do campo ele deixa de ter as decisões dele esperando só pela questão do VAR. E o que a gente espera num jogo de futebol é que o árbitro ele seja o mais isento possível, que ele não tenha uma definição de escolha por time A ou B, né? Seja o time grande, ou time médio, ou time pequeno. Ele está ali para ser alguém para arbitrar o jogo de uma forma honesta, correta e sendo criterioso em igualdade para as duas equipes, né? O problema é que a gente sabe que muitas vezes, né, aqui no nosso país, existem alguns fatores externos que a gente sempre fica em dúvida, né, em relação a isso, né? Mas são questões assim um tanto quanto difíceis. Nós esperamos que os árbitros que forem escolhidos, né, para essas semifinais, eles possam, digamos, passar pelo jogo sem serem vistos, né? E eu me recordo, por exemplo, assim, no jogo Aparecidense e Goiânia, o árbitro que apitou, ele nem apareceu no jogo, porque foi um árbitro tranquilo, levou o jogo numa boa, não teve problema nenhum no jogo, e a gente espera que as arbitragens, né, porque eu vi assim com bons olhos alguns árbitros jovens aqui de Goiás, com muito potencial, mas que eles possam de fato estarem aí nos períodos dos jogos, né, eles estarem bem condicionados e preparados aí para essas decisões. Você viveu como jogador alguns momentos que foram até marcantes para a história do futebol, questões de arbitragem. Tem a polêmica com o Simon, que já foi, no caso, quem reclama é o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2007, a polêmica com a Ana Paula de Oliveira, e teve aquela situação que o Flamengo ganhou alguns títulos do Botafogo na Copa do Brasil com influência da Campeonato Carioca, perdão, com a influência da arbitragem. Você acha que a arbitragem, aos anos para cá, tendo mais recursos, tendo um auxílio do VAR, ela melhorou ou piorou? Assim, eu acho que o auxílio do VAR veio não numa totalidade, porque ainda existem erros, né, mas tirou muitas situações que eram, digamos, questões que trouxe um pouco mais em relação ao jogo, mais justiça, né? Porque por mais que os árbitros sejam preparados, existem questões, por exemplo, seja de impedimentos, de faltas, muitas vezes que é difícil de ver. E a ajuda de um árbitro de vídeo é justamente para isso, né? Então, lá atrás, provavelmente, muitos jogos, muitas decisões de campeonatos talvez seriam diferentes em razão de alguns erros que aconteceram e que certamente seriam corrigidos. Então, hoje, nós já vemos um pouco mais nesse aspecto as correções e deixando muitas vezes as decisões mais corretas. Em relação à arbitragem, é claro que eles precisam se preparar mais, porque hoje o jogo está bem mais corrido, o árbitro ele acaba tendo uma participação muitas vezes maior durante os jogos, né? Fazendo as intervenções em relação ao que é o andamento da partida. E, sem dúvida, o que a gente espera? Porque o futebol ele é um produto muito caro hoje. Então, cada vez mais, quem está dentro do futebol, ele precisa ele estar preparado, né? Ele tem que ser profissional. Então, o que a gente hoje busca é justamente a profissionalização desses que atuam como árbitros também. Porque, por vezes, eles têm algumas outras funções,
né, não dependem só da arbitragem, por mais que hoje, né, os árbitros tenham hoje uma condição melhor, até financeira, né, em relação a alguns deles, né, que aí vai pelos níveis de arbitragem, mas alguns com boa condição já financeira, mas se ele errar ou não, ele vai passar um tempo, digamos, numa geladeira, mas ele vai voltar logo em seguida e praticamente não muda muito, né, a questão da vida dele. Em contrapartida, para um clube, tem um peso muito grande, né? Você muitas vezes perde uma disputa por uma outra fase, um acesso, um título, por causa muitas vezes também de um erro. Então, eu acho que cada vez mais nós devemos buscar isso para melhorar de fato o nosso futebol. E aí parte muito de quem administra o futebol brasileiro, né? Que são as pessoas que estão muitas vezes fora do gramado, mas que não têm essa visão do que é de fato o futebol.